Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia, direito, inovação. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Eu tenho pós-doutorado em estudos de segurança, inteligência e direito. Estou aqui acompanhado pelo brilhante professor Eugênio Diniz. Ele é diretor executivo da Sinopsis. Também é professor de Relações Internacionais do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Ele é ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e também é ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. E, Eugênio, mais um episódio, né? Estamos aí, Denilson. Mais uma transmissão aí do nosso canal, Conexão de Inteligência. Prazer revê-lo. Prazer enorme estar aqui contigo, Eugênio. É sempre muito prazeroso ver a sua mente crítica analisando os fatos do mundo, né? E o que é que você nos traz hoje? Hoje é uma data muito importante, né, Eugênio? Hoje, 6 de agosto, Denilson, é sempre um dia de reflexão, nós podemos dizer. Né? 6 de agosto marca a explosão, a primeira explosão a quente, que não foi um teste, né? De um artefato explosivo nuclear em Hiroshima, 1945. Né? Ou seja, a primeira explosão da bomba atômica, como é popularmente conhecido, né? Mas tecnicamente a gente costuma chamá-lo de artefato explosivo nuclear. Só havia ocorrido antes uma única explosão, que foi um teste como parte, né, do projeto Manhattan, mas mesmo assim o teste foi apenas do segundo tipo de artefato. O primeiro tipo de artefato nem foi preciso testar, era certo digamos assim, que ia funcionar. Né, por causa da simplicidade intrínseca do artefato explosivo nuclear baseado em urânio altamente enriquecido. Foi necessário testar o segundo tipo de artefato, que é baseado no plutônio, que usa como material explosivo nuclear, como material físsil, o plutônio, que é um elemento que não existe na natureza, que é o resultado, ele resulta do funcionamento de um reator nuclear. Ele já é, digamos, resultado de um processo de fissão, ou seja, de ruptura do núcleo atômico induzido. Esse é um artefato bem mais complexo. Esse artefato, o desenho interno dele é complexo. Por quê? Porque ele exige que haja uma grande quantidade de explosões internas ao artefato, simultâneas, que façam com que o material físsil convirja para o centro, seja comprimido simultaneamente, num intervalo mínimo, para que com isso possa ocorrer uma reação em cadeia, ou seja, uma sequência de fissões, num intervalo muito curto, até 1/1000º de segundo. Então, o desenho do artefato é muito complexo. Esse segundo tipo de artefato, que foi testado, ele foi o que explodiu em Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. O que explodiu em Hiroshima foi um artefato que utiliza como material físsil, como material explosivo nuclear, no caso, o urânio altamente enriquecido, ou seja, o urânio o material em que o isótopo 235 do urânio tem uma participação maior na amostra. Né? Então, essa é a grande complexidade da produção do material nuclear. O artefato à base de urânio altamente enriquecido, o material nuclear é complexo de ser obtido, mas o artefato explosivo é um artefato simples. O contrário ocorre com o plutônio, porque o plutônio é quase o lixo do funcionamento de um reator nuclear.
Ele pode haver reatores desenvolvidos especificamente para produzir plutônio, que é um material para a fissão nuclear, o melhor é um material com uma probabilidade maior de sofrer fissão nas condições adequadas. Inclusive, é necessário menos material. O artefato explosivo, com a mesma potência nominal, é baseado em plutônio, feito a partir de plutônio. Ele, para ter a mesma energia, para que a explosão tenha a mesma energia, ele utiliza menos material nuclear. Mas, para isso, certo, tem que ter o funcionamento de um reator nuclear no qual isso vai ocorrer. Então, mas esse, por outro lado, o artefato explosivo que utiliza plutônio, ele é um artefato muito mais complexo. Em 6 de agosto, houve, então, a utilização em Hiroshima, 6 de agosto de 1945, houve o emprego em Hiroshima do artefato desse primeiro tipo, artefato baseado em urânio, e que causou espanto, mas, curiosamente e muito interessantemente, a ideia que a gente faz e que a gente tem hoje do artefato explosivo nuclear, do impacto que ele tem, e até mesmo seu impacto político, ele não foi universalmente percebido como tal na época. Note-se, ele explodiu em 6 de agosto de 1945, o artefato em Hiroshima. E o Japão não se rendeu. 9 de agosto de 1945, houve a explosão em Nagasaki, e o Japão aceita, manifesta sua rendição em 9 de agosto, mas as atas do governo japonês mostram que não foi em função do artefato que explodiu em Nagasaki, mas foi em função da invasão soviética na Manchúria, que então ocupada pelo Japão, e que não a essa ofensiva soviética, as forças japonesas, que na Manchúria, que estavam entre as melhores forças japonesas, que os japoneses consideravam suas melhores forças, não conseguiram deter, nem não conseguiram fazer o mínimo necessário, esperado, para a ofensiva soviética. Com isso, sim, o governo japonês entendeu que não tinha condições mais. Por quê? Porque quando viesse a ofensiva terrestre, digamos assim, no centro político, social, econômico, enfim, nas ilhas principais, né, do Japão, que não haveria a menor condição de resistir. Do ponto de vista desse que aparece, do ponto de vista da posição das Forças Armadas japonesas com relação à explosão do artefato nuclear, a reação deles não foi de grande espanto. Por quê? O Japão vinha sendo bombardeado sistematicamente desde o começo de 1945. Tóquio, em particular, era bombardeada todo dia, foi bombardeada todo dia entre março e junho de 1945. Em um dia desses, entre 9 e 10 de março, morreu mais gente em Tóquio do que morreu em Hiroshima. E Tóquio sendo bombardeado, foi bombardeado muito mais vezes ainda até junho. Do ponto de vista do governo japonês, o que é que mudou? Do ponto de vista das Forças Armadas japonesas, a posição das Forças Armadas no gabinete japonês, e particularmente o Exército tinha um cacife político muito grande, tinha que nomear, enfim, sem entrar em tantos detalhes. Mas o interessante é que é o seguinte, a percepção que vai... o que é que vai se revelando assim, espantoso no artefato, que é algo que chamou a atenção, né, que começou a chamar a atenção, não foi a quantidade de mortes, foi a quantidade de mortes produzidas com um único artefato explosivo por uma única aeronave. Tóquio era bombardeado todo dia por uma leva de aeronaves que despejavam um monte de bombas, inclusive bombas incendiárias, né? Enfim.
Então, algumas pessoas, na época, já começaram a perceber. Bernard Brody era um escritor, em 1944, publicou um livro, um guia da estratégia naval para o leigo, um sujeito que começava que já tinha uma história, né, de discussão desses assuntos. Consta que a hora que ele viu no jornal, né, o que tinha ocorrido, ele falou assim: tudo que eu escrevi até hoje acaba de ficar obsoleto. É. Né? É um fato Mas isso terrível, não né? foi... Impressionante, Mas isso não Eugênio. foi uma percepção universal. Né? Agora, Então, assim... Eugênio, uma coisa Oi? interessante é que, apesar do registro histórico, né, nos documentos japoneses, né, esse fato, né, ao mesmo tempo é um fato terrível do ponto de vista humano, pela quantidade de mortes que ocorreram de uma maneira instantânea, além dos reflexos de longo prazo da radiação, da contaminação por reação. Também o fato, se a humanidade durar mais 1000 anos, esse fato é um fato que está ali na história da humanidade para sempre. Se a Importantíssimo. humanidade durar 10.000 anos, esse fato vai estar lá em 10 E mil anos. É havia muitas impressionante, né? coisas. E havia muitas, por exemplo, o problema do efeito da radiação ionizante, né? Ou seja, aquela que desfaz ligações moleculares, foi um efeito, um fenômeno completamente novo. Algumas pessoas É. que não foram, que não morreram por causa do impacto da sobrepressão, ou dos destroços, ou das queimaduras, mas que estavam a uma determinada distância do epicentro da explosão, do centro da explosão, e que foram atingidos por doses mais intensas de Da radiação, radiação. elas chegaram aos hospitais, os hospitais que havia, porque uma boa parte dos hospitais foi destruído, o acesso aos hospitais bloqueados por causa dos resíduos, né, dos detritos, escombros nas ruas. Médicos e enfermeiras morreram na explosão em Hiroshima. Então, com todas as condições precárias, algumas pessoas chegavam, começavam a ser tratadas, melhoravam, 2 semanas depois pioravam e começaram a morrer. E ninguém sabe o que é isso que está ocorrendo. Então, assim, a primeira vez em que o mundo da saúde, mas o mundo em geral, é apresentado aos efeitos assim, de maneira tão gráfica, de maneira tão conspícua, tão visível, aos efeitos da radiação ionizante. Então, a partir, digamos assim, da digestão dessa experiência, do impacto de tudo isso, foi se construindo um fenômeno político que é a intensa atividade política internacional voltada para a regulação e contenção, que é muito criticada por muitos, mas a contenção e a regulação da expansão da capacidade de produzir artefatos nucleares. Esse tipo de Que envolve... tecnologia, né? Exatamente, e que envolve de todos, frequentemente, ou de 5 em 5 anos, desde 1970, mas desde o que foi presenciado em 1945, um esforço de regulação que envolve os diplomatas e negociadores e cientistas mais tarimbados, mais reputados, mais experientes. Por quê? Porque isso se tornou, desde então, um assunto da pauta política internacional de primeiríssima importância. Então, 6 de agosto é um dia em que espera-se, pelo menos, claro, entre as pessoas que estão mais atentas para isso, que haja sempre uma lembrança, inclusive porque há cerimônias, mas que sirva como um ponto de reflexão. Vale a pena, acho que as pessoas procurarem aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto.
Então, 6 de agosto Uma data marcante na história da humanidade. Possível que não falasse sobre isso. Agora, eu quero ouvir você, Denilson, sobre um assunto cabeludo. Vamos lá. Esse mês de agosto entram em vigor as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. Agora, antes de mudar de assunto, né, sua descrição tão precisa, né, sobre sobre artefatos nucleares me trazer alguma saudade, né? Porque muitas pessoas não sabem que eu fui professor de física e matemática por 10 anos antes de mudar de carreira, né? E fiz bacharelado em física também, né? Então, física nuclear, física quântica eram matérias que nós tínhamos lá. E antes de fechar isso, é impressionante, né? Como esse fato tão determinado tem um impacto tão profundo do ponto de vista humano, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista geopolítico, que isso altera a geopolítica mundial, né? E marca a história da humanidade para sempre, né? Então foi muito apropriada a sua lembrança de trazer esse fato. Realmente, isso é análise muito precisa, baseada nos documentos históricos japoneses em relação à influência, né, do que aconteceu na Manchúria em relação à desistência do Japão da guerra. Né? Muito interessante, realmente. Mas agora, pegando essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o Brasil, isso tem sido divulgado amplamente em tudo quanto é mídia, né? Em jornais, TV, rádio, podcasts, YouTubers, e assim vai. Que é essa nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós não precisamos ser nenhum expert para saber como os nossos dados pessoais hoje eles estão fragilizados. Né? No comércio coleta nossos dados, o banco, as indústrias, todo mundo quer coletar os seus dados pessoais, né? Vai lá, nome, CPF, endereço, gostos pessoais que você tem, e assim vai, né? Então, as compras que você faz, e chega um ponto que, se isso fosse em seu benefício, né, no benefício das pessoas humanas, né, dos indivíduos, mas muitas vezes não é. Né? Nós temos divulgado reiteradamente, por exemplo, o que vem acontecendo em relação aos ataques, né, de hackers e de ransomware e assim por diante. Essa promiscuidade, né, esse compartilhamento sem regra dos nossos dados pessoais acabam tornando muito frágil a nossa condição. E o Brasil acabou editando a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, em 2018, e não foi tanto porque o Brasil queria, não. É porque nós precisamos ter uma economia forte, porque disso depende nossos empregos, disso depende nossa indústria, nosso comércio, a riqueza do Brasil, nossa educação, nossas estradas. Então, precisamos ter boas relações econômicas, e a União Europeia ela tem uma legislação muito forte nisso, que é a GDPR, a General Protection Data Regulation. E a União Europeia, né, os grandes negócios na Europeia não estão sendo feitos, muitas vezes, com outros países que não têm o mesmo nível de tratamento dos dados pessoais que a própria União Europeia tem tido. As autoridades de proteção de dados pessoais dos países da União Europeia e da própria União Europeia têm aplicado multas, às vezes, de milhões, centenas de milhões de euros, né, em relação a essa questão da proteção de dados pessoais. Então, é uma questão de extrema importância para o Brasil, porque o mercado da União Europeia é extremamente importante para o Brasil. E o Brasil vinha aí há 20 anos negociando um acordo Mercosul e União Europeia, e isso aí é algo extremamente importante para consolidar um possível que envolva essas questões comerciais, tecnológicas, culturais, educacionais e assim por diante. Mas, enfim, então o Brasil meio que se sentiu forçado e meio que, como costuma acontecer no Brasil, né? E acabou produzindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sendo adiada a sua vigência, né? Apesar de ser de 2018, ela foi entrando em vigor aos pouquinhos. Agora entra em vigor os artigos tais, agora entra em vigor os artigos tais. É interessante que o Brasil, ao mesmo tempo que ele é extremamente burocrático, né? Todos nós sabemos como é difícil, às vezes, ter uma empresa, criar uma empresa, administrar uma empresa, mas, simultaneamente, ele também é muito paternalista. As nossas empresas, às vezes, perdem muita competitividade porque tem muitos favores do Estado, né? Como é ficar adiando indefinidamente a entrada em vigor dessa lei, houve um adiamento, outro adiamento, outro adiamento. Agora, e isso torna nossas empresas, na verdade, menos competitivas no mundo. Porque enquanto a União Europeia, as empresas se adaptaram em termos de competitividade a essa necessidade de proteção de dados pessoais, as empresas brasileiras vivem pedindo ao governo que adia mais uma vez. Então há um certo paternalismo. Então a gente, ao mesmo tempo, tem que abandonar um monte de burocracia para que as empresas possam produzir lucro, possam produzir empregos, recolher impostos.
Ao mesmo tempo, o governo não pode ser tão paternalista assim. Essa legislação já deveria ter entrado em vigor há muito tempo. O que aconteceu agora, dia 1º de agosto? 1º de agosto, finalmente, entrou em vigor a possibilidade de se aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, existe um órgão chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E quem aplica as sanções administrativas à Lei Geral de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí você vai começar a pensar, puxa vida, agora então meus dados pessoais estão protegidos, né? Aquela loja ali que eu vou, o supermercado, o comércio, eu vou no shopping fazer uma compra, esse mundo de empresas com que eu me relaciono, prestando serviço para mim de toda a natureza, tecnológicos e assim, prestação de serviço, agora eles vão ter mais cuidado com meus dados pessoais, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder aplicar sanções administrativas do tipo, desde 1º de domingo agora, dia 1º de agosto, vai poder aplicar advertência, né? Vai poder aplicar multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, mas limitada a 50 milhões. Você fala, 50 milhões é muito. 50 milhões, às vezes, é muito pouco, dependendo do tamanho da empresa. Vai poder aplicar uma multa diária, observado o limite do inciso anterior, que é esse, de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Vai poder publicar que aquela pessoa jurídica ou aquele controlador dos dados, aquele que tem seus dados pessoais, que teve acesso aos seus dados pessoais, vai publicar que ele cometeu uma infração administrativa baseada nessa lei. Pode ser ruim, né? As pessoas podem começar a se afastar de uma empresa que publica que ela está cometendo infrações que violam os dados pessoais das pessoas. Vai poder bloquear os dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Aqui pode ser pior do que a multa, né? Porque aqui começa, olha, você não vai poder usar esses dados pessoais no seu negócio. Pode determinar a eliminação dos dados pessoais, né, da infração praticada, ou pode suspender parcialmente o funcionamento do banco de dados daquela empresa por até 6 meses e renovando por mais 6 meses. E isso aqui pode ser muito grave. Você imagina se você suspende o uso dos dados pessoais, é uma empresa que tenha milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares de clientes, e eu não posso usar um banco de dados pessoais para poder fazer os seus negócios. Aqui realmente pode haver uma gravidade. Pode a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais e, por fim, a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, como todos nós sabemos, você vai no comércio, vai fazer uma compra, olha, eu preciso do seu nome, eu preciso do seu CPF, eu preciso do seu celular, preciso do seu telefone fixo, seu endereço, começa a coletar um monte de dados seus. Esses são dados pessoais. Será que aquela empresa, ali no shoppingzinho, na lojinha, precisa desses dados todos para te vender uma coisa que te entrega ali na hora? Será que cada vez que você tem que fazer um cadastro, né, em alguma coisa, em algum serviço que você queira, tem que coletar aqueles dados todos seus? Né? E isso é a seu favor? Aí você pensa, bem, agora que entrou em vigor a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão vinculado à Presidência da República, de aplicar essas sanções administrativas, agora vai acontecer. Não, de cara já começa o seguinte, as multas ainda não vai aplicar. Não vai aplicar porque a própria lei diz que tem que haver uma regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e essa regulamentação não surgiu ainda. Ainda assim, existem as outras possibilidades, mas qual é o tamanho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? São 36 pessoas só. E dessas 36 pessoas, né, tem 5 ali no Conselho Diretor, nós temos apenas 3 cargos na Coordenadoria Geral de Fiscalização, que é responsável por receber as denúncias, por apurar essas infrações, fazer a notificação ao infrator, né, de como está manipulando seus dados pessoais, tratando, como é que está compartilhando, com quem está compartilhando, se pediu o seu consentimento para compartilhar os seus dados depois que coletou e assim por diante. 3 pessoas para fazer isso. Agora, você imagina, nós temos milhões e milhões de operações ocorrendo no Brasil e 3 pessoas vão dar conta disso? Não dão, não vai dar. Então, provavelmente, o impacto disso na vida de cada... Além disso, a multa a ser aplicada, essa multa não reverte para aquele indivíduo que teve seus dados pessoais mal utilizados. Esse indivíduo, se quiser, ele tem que ir à justiça para obter uma indenização. Ou ele pode ir nos órgãos de defesa do consumidor para poder tentar ali obter, por exemplo, uma indenização, uma correção, que não é possível por meio da associação, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essa multa aplicada ali pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai para um fundo federal, que é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Ela não vai se destinar àquela pessoa que foi prejudicada em razão do mau uso ou da má proteção daqueles dados pessoais que foram obtidos ou coletados, né, por aquela determinada
exemplificando uma pessoa jurídica, né? Então, a possibilidade, o que eu posso imaginar é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai acabar tendo um papel muito pedagógico, vamos chamar assim, criando regulamentações, orientações, estabelecendo uma conscientização, uma sensibilização em relação à necessidade de proteção de dados, e ela vai ter que se concentrar em pessoas jurídicas de maior porte, que envolvam um maior número de pessoas, ou que tenha que as suas sanções tenham um maior impacto. Por quê? Um órgão com 36 pessoas e com apenas 3 pessoas, 3 cargos na Coordenação Geral de Fiscalização, não vai conseguir fazer frente ao país. Então, o que eu imagino? Eu imagino que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não veio para prejudicar mais ainda as pessoas, para todos nós, né, cidadãos, população, todo mundo que vive nesse país ou que transita nesse país, né, e que tem seus dados pessoais obtidos nesse país, né, onde o país tem a sua soberania, que todas ou quando nós fizermos relacionamento, obtivermos dados de outros países, que a gente precise proteger esses dados pessoais que são compartilhados conosco, vindo de cidadãos de outros países, nós não podemos esperar. Essa lei não veio para diminuir a proteção, ela veio para aumentar a proteção. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Eu estou tentando dizer com isso que, a meu ver, os órgãos de defesa do consumidor, que já estão muito bem consolidados no país, elas usarão a Lei Geral de Proteção de Dados para aplicar as suas próprias sanções do Código de Defesa do Consumidor, da legislação de defesa do consumidor. E os órgãos de defesa do consumidor já têm capilaridade pelo país inteiro. Então, eu vejo alguns críticos dizendo, mas a área do consumidor vai começar a atuar em relação a previsões que se encontram na Lei Geral de Proteção. Isso vai tirar a autoridade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD. Isso vai trazer insegurança jurídica. Não, insegurança jurídica traz os dados pessoais dos cidadãos, das pessoas, né, naturais, estarem espalhados pelo país afora há anos a fio. E com muitas empresas sempre alegando, eu não tenho condições, porque isso é uma burocracia. Não, você quer exercer seu negócio, tem ônus e bônus. E você tem o ônus de proteger os dados pessoais, e você tem o ônus de não pegar dados que você não necessita para fazer seus negócios. E você tem o ônus de deixar a pessoa com quem você se relaciona, aquela pessoa física, né? Aquela pessoa humana com quem você se relaciona, consciente de por que você está pegando aqueles dados. Você precisa pegar o consentimento dessa pessoa para poder fazer um uso que não é típico daquela atividade específica que você está fazendo. Tem que ter transparência nisso. Então, a meu ver, nós temos que aceitar com naturalidade que a ANPD, temos que confiar na ANPD, que ela vai se fortalecer, que ela vai ter um papel importante no país, mas de uma maneira mais macro. E que, no ponto de vista micro, apesar de que o órgão de defesa do consumidor não vai aplicar diretamente aquela seção administrativa da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai aplicar as sanções próprias da defesa do consumidor. E que também as pessoas vão poder ir à justiça. A justiça já tem aplicado várias indenizações, ela já tem várias empresas que foram sancionadas pela justiça, porque alguém entrou com uma ação judicial, e usando como referência, como quadro de referência legal, como marco regulatório, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, nós, como para uma maior proteção dos dados pessoais, nós temos que entender que é normal e que vários personagens possam atuar em relação à proteção de dados pessoais. Nessa questão mesmo que eu falei do comércio, Eugênio, é uma coisa que me chama muita atenção. Você vai ali no comércio comprar alguma coisa e você tem uma entrega imediata do produto ali mesmo na loja. Aí a loja fala que para emitir a nota fiscal, vamos supor a nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFC, né, como é chamada. Aí te pedir o seu nome e o seu CPF é uma coisa normal. Para poder emitir a nota fiscal do consumidor eletrônica ou para emitir a nota fiscal eletrônica, a NFE. Mas pedir o seu telefone celular, isso não é uma coisa legal. Está violando a Lei Geral de Proteção de Dados. E, obviamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não vai ter perna para cuidar de uma coisa dessa natureza. Você vai ter que ir aos órgãos do consumidor dizendo, olha, eu estou em uma relação de consumo, eu fui numa determinada loja, e ela está pedindo os telefones celulares de todo mundo e quer obrigar a gente a fornecer o telefone celular, o telefone fixo. Na verdade, não precisa fornecer nem o seu endereço residencial. A entrega é imediata. Ela está sendo entregue na sua mão, não tem que... mas o sistema pede isso. Não, o sistema não tem que pedir nada. Isso não é uma coisa legal, é uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. E, ao mesmo tempo, é uma violação
das relações de consumo, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, porque está fazendo uma exigência que é uma exigência ilegal numa relação de consumo. Então, Eugênio, eu penso que é uma boa notícia que em 1º de agosto entrou em vigor as sanções, a possibilidade de aplicar as sanções administrativas no geral. Vamos ter que esperar ainda uma regulamentação da NPD para poder aplicar as multas administrativas. Temos que confiar no fortalecimento da NPD, mas, ao mesmo tempo, penso eu que nós devemos incentivar, moderar as expectativas. Moderar expectativas em relação à NPD, até para dar tempo a ela. A autoridade. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas nós temos que achar natural que os órgãos de defesa do consumidor e que a justiça atue, e que o Ministério Público, também na defesa do consumidor, atue em relação a isso. Então, e ao mesmo tempo, os interesses difusos e coletivos, ou direitos coletivos, como a gente chama, usando como referência a Lei Geral de Proteção de Dados, porque não existem só as sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outras sanções administrativas, existem sanções cíveis, existem crimes decorrentes da violação de dados pessoais. E não podemos pensar ou imaginar que essa lei veio para diminuir a proteção. Isso é um absurdo, né? Não, vamos ficar aguardando. Não, o órgão de defesa do consumidor não poderia atuar. Não, ele vai atuar para aplicar suas sanções específicas. Eu mesmo fui julgador da 2ª turma recursal do PROCON estadual de Minas Gerais. E ali, como julgador da 2ª turma recursal do PROCON estadual, nós confirmávamos multas de milhões de reais em relação a, por exemplo, operações de telefonia. Ou seja, a área do consumidor é uma área muito forte, ela já tem experiência em proteger o consumidor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para diminuir essa proteção, não é isso que a gente pode imaginar. E eu estou frisando muito isso, porque eu participo de um grupo de discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, com especialistas do país inteiro, e um determinado colega falou, mas se o consumidor atua, isso gera insegurança jurídica. Não, insegurança jurídica gera não ter a proteção dos dados pessoais. Isso é que gera insegurança. Por quanto tempo mais? Todo mundo já sabia que essa legislação estava vindo. Quem negocia com o exterior também já sabe que isso é uma imposição nessas relações, por exemplo, com a União Europeia, né? Todo mundo já sabe que da necessidade de proteção dos dados pessoais. Então, esse vandalismo, esse capitalismo selvagem em relação aos dados pessoais, isso tem que parar. Não tem que esperar mais, indefinidamente, que os dados pessoais sejam protegidos. Por exemplo, que eu estou te falando aqui sobre nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, quer dizer, não demanda para você emitir isso. Cupom fiscal, então, nem se fala, né? Porque isso depende muito do faturamento da empresa e da natureza daquela empresa. O microempreendedor individual, naturalmente, ele não se tem que ter as mesmas expectativas de que ele emita determinados documentos, né? Mas vamos imaginar, isso vai variar de estado para estado. Mas pode haver um estado que uma empresa com faturamento abaixo de 120 mil, ela não precise necessariamente emitir uma nota fiscal, né? Vai ter que ver cada caso, isso é uma coisa complexa, mas ela vai ter que emitir um cupom fiscal. Para emitir um cupom fiscal, não tem que ter nem CPF, nem CNPJ, nem tem que ter endereço, nem telefone, nem nada. Tem que emitir aquele cupom fiscal. Mas hoje o normal mesmo é emitir ou um NFE, uma nota fiscal eletrônica, que ela está lá. Se você tem o código de acesso, né, você simplesmente vai lá no site da Fazenda e você acessa. E a loja tem que te entregar. Se não te entregar, ela te envia para que você capture aquela nota fiscal, que ela vive no mundo digital e qualquer um pode ver que ela se encontra lá. Você é síndico de um prédio, você quer que o CNPJ do seu condomínio seja colocado ali no cupom fiscal. Mas a loja não pode te exigir ou o CPF ou o CNPJ para o cupom fiscal. Para a nota fiscal, sim, exigir ali o nome daquela entidade, a pessoa. Mas você é um indivíduo, está comprando uma coisa que é a nota fiscal, o nome e o CPF, mas é o máximo que se pode exigir ao CPF, e mesmo assim tem que ver que tipo de uso a loja está fazendo disso. Se ela está criando um cadastro ali, se ela está monitorando seus hábitos de consumo sem poder. No estado de Minas Gerais mesmo, no PROCON estadual, aplicou multa milionária em farmácia que estava coletando os dados dos seus clientes e que, ao mesmo tempo, o cliente não tinha dado o consentimento para que fosse monitorado seus hábitos de consumo de remédios. Isso é uma coisa extremamente séria.
Quem está coletando seus dados dos remédios que você, sua família consome, isso vai ser usado como em relação a você? Amanhã isso pode prejudicar um seguro-saúde que você queira ter, amanhã pode prejudicar um procedimento médico que você necessite. Falar, não, olha, enfim, isso é muito sensível, muito perigoso. E nós temos que parabenizar a entrada em vigor, mas com essas ressalvas, Eugênio. É isso que eu queria trazer, porque eu acho que é um fato de extrema importância, essa sensibilização das pessoas. De enorme importância. Eu fiquei com um ponto que eu queria ouvir você ainda sobre a LGPD. Sim. É o problema da venda de dados. Quer dizer, eventualmente, essa firma que está coletando seus dados até desnecessariamente, ela mesma não faz nada com aquilo, mas ela vende. Às vezes, não sei se você já fez isso, mas observar que alguns logins específicos que você usa num site ou alguma coisa, de repente começam a chegar no seu e-mail mensagens usando aquele login que você só usa em um determinado lugar. A mensagem não procede daquele lugar. Ou seja, essa informação foi compartilhada à sua revelia. A LGPD prevê há dispositivos relacionados a isso na lei? Sim, isso que você está me falando é uma violação de várias leis, na verdade, né? Então, do ponto de vista da LGPD, isso é ilegal. Né? Você coletou um dado, você compartilhou um dado, aquela pessoa de quem você coletou esse dado não deu consentimento para que você fizesse esse tipo de coisa, que é o compartilhamento dos seus dados. Isso também é ilegal do ponto de vista das relações de consumo, ou seja, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Isso também é ilegal do ponto de vista civil. Então já existem sentenças, né, condenando aí, você foi lá na construtora, fizeram um cadastro seu, daqui a pouco você começa a receber telefonema, não sei o que, bababá, relacionado àquela compra que você fez de um imóvel na planta, né? Ou seja, aquela construtora compartilhou o seu dado, ela não poderia ter feito aquilo. Então, os dados pessoais que são coletados de vocês só podem ser usados. Primeiro, tem que coletar apenas o que é necessário, adequado àquela finalidade específica do que está sendo feito. Não, aí a finalidade específica é: eu vou comprar isso aqui, mas você aproveita, coleta o dado tal, o outro. É exemplo da loja, né? Esse é a data de aniversário, seu telefone. Peraí. Para que você está coletando meu telefone celular? E tem lugar que existe telefone fixo, né? Se o seu endereço, se a entrega está sendo feita de maneira imediata, para que precisa do endereço de entrega? Porque assim, se você vai fazer uma entrega, aí faz sentido que haja um endereço de entrega na nota fiscal, né? Para a geração da nota fiscal, por exemplo, a nota fiscal de consumidor, né? Eletrônica. Que aí você gera um DANF, que é DANF não é a própria nota fiscal, é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Você gera o DANF, que vai descrever o que é, para poder fazer entrega daquele produto na sua casa, por exemplo, né? Então você tem a nota fiscal e você tem o DANF. É muito comum você receber o DANF, né? Que vem descrevendo tudo, ainda refere à nota fiscal, tem um número ali grande, que é o código de acesso, com o link lá para o site da Secretaria de Estado da Fazenda, com aquele link você obtém a própria nota fiscal. Então o DANF descreve tudo. Aí faz sentido que tem um endereço de entrega. Mas você está na loja, está comprando o produto que está sendo entregue para você na hora. Para que precisa do seu endereço residencial? Para nada. E não é só isso, não. A loja, ao coletar os seus dados, ela tem que ter cuidado, né? Por exemplo, aí você fala o seu telefone alto para os outros ouvirem, aí tem uma pessoa de má fé ali ouvindo o seu telefone coletando ou o seu endereço. Então, isso que você acabou de falar é algo ilegal sob vários pontos de vista. É possível tomar providência. Se for numa relação de consumo, por exemplo, é possível tomar providência tanto em relação à LGPD quanto em relação ao Código de Defesa do Consumidor, como é possível entrar com uma ação judicial, que é o caso que eu estou te citando, uma das primeiras condenações que houve na Justiça, que foi compartilhado indevidamente, o interessado entrou com uma ação judicial e obteve uma indenização, não foi uma indenização alta, mas ela é simbólica, no sentido, isso tem que parar. Então, na verdade, é ilegal, Eugênio. Nós temos muito para evoluir ainda, essa é uma legislação nova,
Está todo mundo aprendendo com o trem andando, como a gente costuma falar, né? Está todo mundo aprendendo, Ministério Público, os advogados, as empresas, né? Os encarregados, como chamam, né? Os encarregados ali dos dados, os controladores de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os pesquisadores, os cidadãos. Isso é algo novo para a gente, essa conscientização e essa necessidade de proteger os dados pessoais é algo novo. Então a gente está aprendendo com um trem andando. Nós vamos falar muito sobre isso em futuros episódios, né? Porque é um assunto que realmente merece cada um de nós. Até vi recentemente um filme interessante. Você chegava num café e para sensibilizar pessoas sobre a importância dos seus dados pessoais, e aí tinha um café de graça lá. Para isso, você tinha que dar o nome, um e-mail. Aí tinha uma equipe lá pesquisando. Enquanto você esperava o café, só baseado naquilo, nada que você deu. Olha o Facebook, olha não sei o quê. Aí quando devolvia o café, vinha escrito ali, sua tia fulano, no endereço tal. A pessoa levava o maior susto. Aquilo ali foi feito apenas para sensibilizar as pessoas da importância dos seus dados pessoais. Né? Com isso aí você cria falsos cadastros. Quando vaza, você pode acabar obtendo... Eu vou dar um exemplo. Você comprou uma passagem aérea e daqui a pouco você recebe um contato para fazer um seguro de saúde. Peraí, eu comprei uma passagem aérea, eu não queria que compartilhassem com ninguém que eu comprei a passagem aérea, porque é uma coisa que me interessa, só a mim. Aí daqui a pouco chega um e-mail, daqui a pouco recebe um telefonema, né? Daqui a pouco vem um WhatsApp de uma empresa que nem conhece te oferecendo um seguro de saúde ao compartilhar os seus dados. Compartilharam aquela viagem que você ia fazer, que talvez você não quisesse que ninguém soubesse. E aí, te oferecemos 40% de abatimento no seguro saúde. E aí você, no impulso, nossa, compra. Quem disse que aquele seguro-saúde, com esses 40%, era o mais vantajoso para você? É o que oferecia a melhor cobertura com preço ainda menor que os 40%. O risco do compartilhamento é que você entra numa correnteza que te induz a fazer o que nem é o melhor para você. Porque time, acabou de comprar passagem, acabou de chegar um e-mail, ou chegou um recado para você, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou no telefonema, no aplicativo do banco. Seguro saúde aí. Entendeu? Não. 40% de abatimento. Aí você acaba comprando seguro, que não é o mais barato para você. O 40% parece que é, né? Mas aí existe um outro mais barato, uma cobertura maior, mas esse é o perigo de compartilhamentos indevidos de dados, né? Mais as fraudes que ocorrem, aí criam crediários falsos em cima. Aí vai o cidadão lá, acabam criando um cartão de crédito provisório numa loja, você nem sabe que ele foi criado, porque seus dados estão vazando por aí. E a pessoa compra alguma coisa, depois você tem que pedir que cancele aquilo, aí a empresa do cartão de crédito diz que foi você, mas não foi você, aí você vai no juizado especial, aí aquela empresa tem um super escritório de advocacia dizendo que não, que era você mesmo, mas não era, foi algo falso. Ou seja, o cidadão hoje ele é muito desprotegido quando os dados pessoais... nesse exato momento você pode estar tendo aí, alguém está fazendo um crédito, chegou numa loja lá, e um cartão provisório lá é feito na loja na hora, não é você, acaba comprando, você sai com uma conta lá de 5 mil e pouco, e nem é você. E aí você entra nesse massacre, né? Que são seus dados pessoais andando por aí, fala com o cartão de crédito, não sou eu, prove que não é você. Não, você que tem que provar que fui eu que fiz o cartão de crédito. Aí o cartão de crédito não quer cancelar, num cartão que nem foi você que fez. Aí você vai no juizado especial, aí tem uma super escritório de advocacia protegendo os interesses daquela empresa que faz os cartões de crédito provisórios lá numa loja dessa, que eu não vou dar o nome, esses casos são reais, viu, gente? Tudo porque seus dados pessoais estão por aí vazando. Então, Eugênio, tem muito para falar no futuro aí sobre proteção de dados pessoais, a situação no Brasil, no mundo, né? Dando um destaque especial para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil e para o GDPR, o General Protection Data Regulation, né? Regulação de proteção de dados pessoais da União Europeia, mas mencionando outras legislações pelo mundo, né? E nós vamos trazer essas notícias no futuro. Mas nós temos que estar muito consciente disso. É isso, Eugênio. Olha aí, Denilson. Valeu aí a ilustre exposição aí dos impasses e dificuldades e avanços envolvidos aí na LGPD e na sua aplicação e implementação. Muito obrigado. Valeu mesmo. É isso aí. Obrigado também pelas suas análises da data histórica, né, de 6 de agosto. Gente, para mim e para o Eugênio é um prazer enorme.
Lembre, olha, de clicar ali, olha no like, o dedinho para cima, dá uma clicada ali no like, vai ali também, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você viu que esse vídeo hoje ele é muito útil para muita coisa. Vamos deixar alguns links aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui para que vocês possam ver, da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos deixar aqui. Também se inscreva, se você não se inscreveu ali, subscribe, inscrever no canal e marque o sininho ali, onde houver, né? No YouTube, por exemplo, tem, você marque no sininho ali para que você saiba dos nossos canais e saiba dos nossos próximos episódios, vem automaticamente para você. E estamos no YouTube, estamos em vários provedores de podcast, né? Spotify, na Amazon e assim por diante, né? São mais de 10 podcasts que você pode encontrar o áudio disso. E se você não puder ver a gente, você deixa correr o vídeo ali, vai ouvindo, enquanto você às vezes está fazendo uma outra coisa, e faça seus comentários. Isso tudo anima a gente para que a gente possa continuar. Gente, prazer enorme, né, Eugênio? Igualmente. Valeu, gente, aí, Denilson. Bom fim de semana. Até a próxima. Bom final de semana, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchauzão. Até